Queridos alunos, bom dia! Bom, não é porque, infelizmente, estamos passando pelo atual momento que nós vamos deixar de dar continuidade aos nossos estudos. E justamente por esse motivo, eu preparei a nossa aula de terça-feira, dia 31 de março, a qual dedico aos meus alunos da turma 2A e 3AB da sala 66, na qual eu leciono processo civil. Muito bem, então vamos dar continuidade? Preparei para vocês alguns slides a respeito do tema e vou estar explicando cada slide ponto a ponto. Vamos lá? Muito bem, então o tema de hoje é a respeito da competência. Mas antes de entrarmos na competência propriamente dito, eu fiz uma introdução na qual é importante fazermos referência a respeito da jurisdição, assunto que já tratamos em aulas anteriores. E a respeito da jurisdição, quero chamar a atenção de vocês que ela possui uma função estatal e ela é una. O que quer dizer isso? A partir do momento em que nós não podemos mais fazer justiça com as próprias mãos, nós delegamos a decisão dos conflitos para o Estado. Então, a partir do momento em que existe uma demanda, um litígio ou um conflito, nós vamos nos socorrer do Estado, que através do poder jurisdicional vai dar a resposta diante do caso concreto. E as pessoas se utilizam do Estado a partir do momento em que elas interpõem a ação competente em busca da devida tutela jurisdicional. Por esta razão que nós podemos dizer que a jurisdição é una, ou seja, cada pessoa deve se socorrer da justiça em busca dos seus direitos. E nesse sentido, quando nós falamos a respeito de jurisdição, nós estamos falando em exercício. E o exercício da jurisdição se dá através da divisão de trabalho entre os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Ou seja, os órgãos do Poder Judiciário, eles vão exercer a jurisdição através de determinadas divisões que nós vamos estudar ainda hoje. Muito bem, feitas essas considerações a respeito da jurisdição, vamos passar agora para o assunto competência. Nesse sentido, no que se refere à divisão de competência, é importante ressaltar que ela é realizada por intermédio de um critério racional que busca estabelecer regras para facilitar o exercício da jurisdição. Bom, qual é o conceito de competência? O conceito que eu trouxe para vocês é de Alexandre Freitas Câmara. E ele diz que competência é o conjunto de limites dentro dos quais cada órgão do judiciário pode exercer legitimamente a função jurisdicional. De acordo com o que nós vimos até o momento a respeito de jurisdição e competência, é possível concluirmos que a jurisdição é genérica, ao passo que a competência é específica. Agora, vamos tratar a respeito dos princípios da competência. A competência possui dois princípios. O princípio da indisponibilidade da competência e o princípio da tipicidade da competência. Muito bem, quando nós falamos em princípio da indisponibilidade da competência, nós estamos afirmando que, por mais incompetente que seja o órgão jurisdicional, o próprio juiz ou árbitro tem competência para decidir se é ou não competente.
O que significa isso? Bom, vamos imaginar que nós vamos distribuir uma ação no foro regional da Lapa. E o juiz, ao receber a petição inicial, ele verifica que ele não é o juiz competente, que, na verdade, esta ação deveria ter sido ajuizada no Foro Regional de Pinheiros. Desta forma, ele tem a competência dele mesmo analisar e dizer que ele não é competente e encaminhar os autos para o juízo competente, que no nosso exemplo é o juízo do foro da comarca, ou melhor, do Foro Regional de Pinheiros. Já no que se refere à tipicidade da competência, esta competência está prevista em normas positivadas. O que significa isso? Em normas escritas, ou seja, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, por exemplo, são normas positivadas que irão trazer para nós as regras de competência. Inclusive, o STF reconhece também a existência de competências implícitas. Já no que se refere à distribuição da competência, devemos observar que esta tarefa referente à distribuição da competência, ela é legislativa. E nesse sentido, não podemos deixar de fazer menção à Constituição da República Federativa do Brasil, em que traz a distribuição da competência em Justiça Federal Comum, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça Estadual. Um outro ponto que merece destaque é nós sabermos qual o momento em que a competência é fixada. E nesse sentido, a resposta nos é dada através do artigo 43 do Código de Processo Civil, que dispõe: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Muito bem, o que o legislador quis dizer para nós? Queridos alunos, vamos imaginar que nós vamos ajuizar uma ação pleiteando alimentos. De acordo com as regras do Código de Processo Civil, a competência é do local aonde a criança está residindo. De tal maneira que, se nós vamos entrar com uma ação de alimentos e o menor reside na cidade de Barueri, o foro competente para apreciar esta ação é o foro de Barueri. Ou seja, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ademais, o que é importante observar da leitura deste artigo é que ele diz que não haverão modificações no decorrer. O que significa isso? Vamos imaginar, então, de acordo com o nosso exemplo, que nós ajuizamos a ação em Barueri porque o menor mora em Barueri. E no trâmite do processo, essa criança, esse menor, muda para Jandira. Significa que o processo não será redistribuído para Jandira, uma vez que ele foi ajuizado em Barueri, ainda que o menor mude de cidade, o processo vai continuar em andamento na cidade de Barueri, porque a competência, frise-se,
de acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, se é determinado no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Muito bem. Então, dando continuidade ao que nós acabamos de falar, nós fizemos referência e algumas observações a respeito do artigo 43 do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, é importante destacar a regra de estabilidade do processo e a regra referente à perpetuação da jurisdição, que corresponde justamente ao que eu acabei de dizer há pouco. Ou seja, a partir do momento em que foi fixada a competência com o ajuizamento da ação, ou seja, o menor morava na cidade de Barueri, o foro competente é o da comarca de Barueri. Se durante o processo esse menor mudar para outra cidade, o processo não será remetido para esta outra comarca. Os autos continuarão em andamento, como no nosso exemplo, na cidade de Barueri, justamente em decorrência da necessidade da estabilidade e da perpetuação da jurisdição. No entanto, como nós já sabemos que em direito sempre tem aquelas palavras mágicas, né? Há exceções, depende, e aqui não seria diferente. Quais são as exceções neste caso? De definir a competência. As exceções são duas. A primeira, quando houver supressão do órgão jurisdicional. Bom, a palavra supressão significa não existir mais. Então, se porventura um órgão jurisdicional não existir mais, pode ser que os processos sejam remetidos para um outro órgão que passará a ter a competência para decidir. E uma outra exceção, quando houver alteração da competência absoluta. Ou seja, as exceções são apenas nestas duas situações. Agora vamos falar a respeito da classificação da competência. A primeira classificação que nós temos é dizer se essa competência ela é absoluta ou se esta competência é relativa. No que se refere à competência absoluta, é importante observar que ela se refere às regras estabelecidas que visam a proteção do interesse público, de tal maneira que, uma vez que o processo foi distribuído para um juiz que não era competente, ele mesmo vai determinar a remessa dos autos para o juízo competente. E os atos que ocorreram até aquele momento serão anulados, ou seja, não poderão produzir efeitos, porque nós estamos falando em competência absoluta. Além do mais, uma outra característica dessa competência absoluta é que ela é inderrogável pelas partes. O que significa isso? As partes não podem acordar a respeito da competência. Ou seja, quando nós pegamos determinados contratos, é muito comum nós termos a cláusula em que é indicado o foro de eleição. Nesse caso, por se tratar de competência absoluta, não há o que se falar em foro de eleição, ou seja, as partes não têm essa flexibilidade, visto que a competência será determinada por lei. Muito bem, enquanto a competência absoluta, como nós vimos, visa atender a interesse público, em contrapartida, a competência relativa são regras criadas para atender o interesse particular. Desta forma, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. O que significa isso, pessoal? Eu acabei de falar para vocês que no caso da competência absoluta, o próprio juiz, ao receber a petição inicial, ele verificando que ele é incompetente, ele mesmo vai informar
qual é o juízo competente e vai remeter os autos. Ou seja, ele age de ofício, que significa sem a necessidade da provocação da parte. Ao passo que a competência relativa, por se tratar de interesse particular, o juiz ele só vai se manifestar a respeito da competência se a parte suscitar, de tal maneira que, uma vez ajuizada a petição inicial, o réu será citado, visto que é necessário observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, e no momento em que ele for apresentar a sua defesa, que nós também podemos chamar de contestação, ele pode alegar a incompetência relativa e solicitar a remessa dos autos. E nesse caso, se o juiz acolher a competência relativa, os autos serão remetidos para o outro juízo. No entanto, uma outra diferença que é possível observar é que no caso da competência relativa, os atos que foram produzidos, eles não serão anulados. Ou seja, o processo é remetido para o outro juízo no estado em que se encontra, continuando produzindo seus efeitos da onde parou. E justamente por estas razões que uma terceira característica é que a competência relativa ela é derrogável pelas partes, ou seja, é possível as partes escolherem, definirem o foro de eleição. Veja, turma, nesse slide eu estou chamando a atenção de vocês da importância da distinção entre a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Então, nesse sentido, é importante a gente observar que tanto uma quanto a outra não geram a extinção do processo, apenas e tão somente a remessa dos autos para o juízo competente. No entanto, há exceções. Quando estivermos diante de matéria dos juizados, ou seja, dos juizados especiais, e quando estivermos diante de incompetência internacional. Nestas duas hipóteses, o processo será julgado extinto, sem resolução de mérito, de tal maneira que a parte terá que ajuizar novamente a ação perante o juízo competente. Dando continuidade à classificação da competência, nós vamos agora para uma outra forma de classificação, que é a competência originária e a competência derivada. No que se refere à competência originária, ela é atribuída ao órgão jurisdicional que, em primeiro lugar, conhece e julga a causa. Em regra geral, é atribuída ao juízo monocrático, ou seja, ao juízo singular, e excepcionalmente aos tribunais em algumas situações. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Nós falamos até então muito a respeito do ajuizamento de uma ação de alimentos. Então, se nós vamos ajuizar um processo pleiteando pensão alimentícia e o nosso dependente, o nosso menor, ele mora na comarca de Barueri, nós já sabemos então que o foro competente é o da comarca de Barueri. Então, nós vamos dizer que a comarca de Barueri possui competência originária. Tudo bem? Agora, vamos falar a respeito da competência derivada. Esta competência é atribuída aos tribunais para julgarem de forma recursal as decisões dos juízos monocráticos. Então, vejam só. Continuando e utilizando o nosso exemplo. Nós ajuizamos ação de alimentos na comarca de Barueri e restou fixada a pensão alimentícia
pelo juiz da comarca de Barueri em 20% dos rendimentos líquidos do seu genitor. Nós já sabemos que a comarca de Barueri possui a competência originária. No entanto, nós não satisfeitos com essa decisão, visto que almejamos não 20%, mas sim 33% dos rendimentos. Desta decisão, proferida através de uma sentença, nós podemos entrar com o recurso de apelação. E nesse caso, como nós estamos no estado de São Paulo, nossa apelação será apreciada e julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo certo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste caso, possui competência derivada. Uma outra classificação se refere à competência internacional e competência interna. A competência internacional, ela pode se dar de duas maneiras: concorrente, como também exclusiva. A concorrente está prevista nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil, ao passo que a competência internacional exclusiva está prevista no artigo 23 do Código de Processo Civil. Agora, quando nós falamos a respeito da competência interna, é justamente o nosso ordenamento jurídico pátrio, o qual estamos estudando hoje. Vamos tratar agora a respeito dos critérios de fixação da competência. Muito bem, o primeiro critério é o critério objetivo, que toma por base as partes, a causa de pedir e o pedido, em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do valor da causa. No que tange a competência em razão da matéria, ou seja, causa de pedir, o que deve se analisar é a natureza jurídica da matéria em controvérsia, ou seja, da matéria que está em discussão. Por exemplo, se nós vamos ajuizar uma ação de divórcio, a competência é da vara da família. Agora, se nós estamos nos referindo à competência em razão da pessoa, ou seja, da parte, nós devemos tomar por base as partes. O exemplo que eu trouxe para vocês é justamente a Justiça Federal, que julga ações que envolvem a União. O que significa isso? Vamos imaginar que, por exemplo, nós vamos entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal. Dessa forma, por ser uma das partes, a Caixa Econômica, o foro competente é a Justiça Federal. Agora, se a competência for em razão do valor da causa, ou seja, do pedido, nós vamos analisar justamente o valor da causa. Um exemplo que nós podemos dar é o do Juizado Especial Cível, que julga as ações de até 40 salários mínimos. Se for ajuizada uma ação acima deste valor, o juizado especial não terá competência. Quero chamar a atenção de vocês, queridos alunos, que quando se tratar de competência em razão da matéria e de competência em razão da pessoa, esta competência ela é
absoluta. Ao passo que, quando se trata de competência em razão do valor da causa, a competência é relativa. Dando continuidade aos critérios de fixação da competência, um outro critério é o funcional, que determina o órgão competente de acordo com a função que ele desempenha dentro da estrutura do Poder Judiciário. E nesse sentido, ele pode se dar de maneira vertical, como também de maneira horizontal. Quando nós falamos que é vertical, esta competência ela se dá entre instâncias, de tal maneira que existe uma hierarquia. Por exemplo, se a gente ajuiza um processo na comarca de Barueri, nós estamos na primeira instância. É a primeira instância que tem a competência de apreciar a petição inicial. Mas a partir do momento em que há uma sentença e a parte sucumbente tem interesse em recorrer dessa decisão, ele irá apresentar o recurso de apelação e esse recurso será apreciado pela segunda instância, que no nosso exemplo é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora, quando nós falamos em competência no sentido horizontal, nós estamos falando em apreciação na mesma instância. E nesse sentido, um exemplo que eu posso trazer para vocês é o caso dos embargos de declaração. O juiz profere uma sentença. Se essa sentença tiver omissão, contradição ou obscuridade, é possível nós interpor os embargos de declaração, e esses embargos de declaração serão apreciados pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Visando facilitar o entendimento a respeito da competência horizontal e da competência vertical, foi elaborado este gráfico. Por fim, temos o territorial, que determina qual é o local em que aquela demanda deve ser proposta. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando nós vamos ajuizar um processo que vai discutir um bem imóvel, a competência geralmente é do local aonde o imóvel está localizado. E para finalizar, com relação a esse assunto, a regra geral está prevista nos artigos 46 e 47 do Código de Processo Civil. Bom, nós acabamos de falar a respeito da regra geral de competência, sendo de suma importância nós lermos o artigo 46, bem como o artigo 47 do Código de Processo Civil. Muito bem, o artigo 46 diz para nós: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Muito bem, gostaria de ressaltar que, quando o legislador fala em direito pessoal, ele está se referindo ao direito das obrigações, ou seja, aos contratos, por exemplo. Quando nós vamos discutir um contrato, nós vamos nos socorrer do foro do domicílio do réu. No entanto, quando se tratar de uma relação de consumo, nós podemos utilizar os dispositivos que constam no Código de Defesa do Consumidor, que protegem a parte hipossuficiente, ou seja, o consumidor,
permitindo que a ação seja ajuizada no foro de domicílio do autor para facilitar a sua defesa. Agora, no que se refere ao direito real, ou seja, sobre bens móveis, será proposto em regra no domicílio do réu. Bom, já o artigo 47 do Código de Processo Civil diz: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Como nós já falamos um pouco antes, que quando se tratar de bem imóvel, a competência é do local aonde o imóvel está localizado. Um exemplo, um contrato de locação. Se o contrato de locação envolve um imóvel residencial localizado na cidade de Osasco, para ajuizar uma ação cobrando os aluguéis, por exemplo, ou solicitando o despejo, o foro competente é o da comarca de Osasco. Pessoal, há algumas regras especiais também no que se refere à competência, razão pela qual fica a dica para vocês lerem os artigos 48 a 53 do CPC. Muito bem, então na aula de hoje nós falamos a respeito da competência, mas não foi possível esgotar todo o assunto. Desta forma, queridos alunos da Unip Unidade Alphaville, nós vamos dar continuidade a respeito da competência na próxima aula, que será dia 7 de abril, terça-feira, na qual nós vamos finalizar o assunto da competência e dar início ao próximo assunto, que corresponde à ação. Até breve. Um forte abraço.